Queridos amigos e amigas do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz em Cristo Jesus. Hoje, terça-feira, 9 de janeiro, retomamos como liturgia a nossa leitura do Evangelho segundo São Marcos, que nos guiará durante todo este ano litúrgico. O texto escolhido para hoje é do capítulo 1, versículos 21 a 28. Entraram em Cafarnaum no sábado. Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Entre eles, na sinagoga, estava um homem com um espírito impuro que gritava: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu: "Cala-te e sai dele." O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto?" Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordens até aos espíritos impuros, e eles lhe obedecem. E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Com este trecho, nós retomamos a leitura do Evangelho segundo São Marcos, e aquilo que Jesus faz logo após a chamada dos discípulos é bem interessante, né? Ele começa então a visitar e ocupar os espaços onde os discípulos vivem a sua vida. Então todo o enquadramento desta perícope é muito claro. Cafarnaum, é sábado, estamos na sinagoga. É o lugar do estudo, da meditação da palavra, de confrontar, através da discussão, a palavra, o ensinamento, né? A verdade, o amor de Deus. E algumas coisas, né, vêm à tona muito claramente. A primeira é a autoridade para ensinar de Jesus. Ele é apresentado como mestre, não como o mestre dos grandes discursos. De fato, se nós compararmos os discursos que ele faz no Evangelho de São Marcos com aqueles de Lucas e Mateus, por exemplo, perceberemos claramente o quanto é menor a quantidade de versículos e o tempo que dá os discursos. Mas é o mestre que estabelece com os discípulos uma relação muito bonita, não é? E a característica do mestre Jesus de Marcos, muito mais do que um grande orador, é alguém que acompanha na vida os discípulos, e enquanto caminha com eles, enquanto convive com eles nos ambientes da vida, forma. Um outro aspecto interessante é o mestre que tem autoridade, né? Chama a atenção um novo ensinamento, esse dado com autoridade. Percebem a forma, a beleza na fala de Jesus? E é verdade, o Evangelho de segundo São Marcos tem uma vivacidade na construção da narrativa. Mas os espíritos maus obedecem. A força da palavra impressiona. A autoridade no que diz e a autoridade percebida nos efeitos que a sua palavra produz. E desta palavra que tem a autoridade, passamos ao terceiro elemento bonito, que é o elemento da identidade de Jesus. Sim, é o mestre que fala, mas quem é este mestre? E aqui a grande beleza que o Evangelho mostra e esconde. Estamos só no início do Evangelho, estamos no capítulo 1, não? Primeira cena após a chamada dos discípulos. A questão da identidade vai acompanhar todo o Evangelho segundo São Marcos. Num grande jogo de revela, esconde, sim, mas ainda não. Porque de fato é necessário fazer todo o caminho para poder contemplar, né, a verdade e a beleza da identidade de Jesus. Aqui nos é dado uma pista, porém, né? Eu sei quem tu és. Vieste para nos destruir, Jesus Nazareno. Tu és o Santo de Deus. Cala-te, responde Jesus, e sai dele. Sim, o inimigo sabe contra quem ele está guerreando, contra quem ele se impõe. É preciso, porém, que a comunidade e os discípulos, pouco a pouco,
né? Vão compreendendo quem é este mestre, qual é a sua verdadeira identidade e de onde vem a sua autoridade. Sim, é uma palavra potente. Sim, é um mestre que impressiona, mas é muito mais do que um mestre. É muito mais do que uma palavra bonita. Ele é o Messias, ele é o Salvador, né? Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas isso não deve chegar como uma verdade pura e simples, como se aprende na escola, não? O inimigo sabe, mas não acolhe. Porque não faz um caminho mistagógico de conhecimento, de aprofundamento, de uma identidade conhecida e construída na relação do mestre e do discípulo, e faz o caminho junto. Nós, a comunidade, como os discípulos, somos convidados a fazer esse caminho mistagógico com Jesus e vendo o que ele diz, ouvindo o que ele faz, sendo chamados em causa, não é? A participar do caminho, do seu caminho, então crescer no conhecimento da sua pessoa, da sua missão e nos sentir também nós responsáveis por ela. Então, abrindo o espaço da nossa vida, não é? Da nossa casa, da nossa comunidade, da igreja onde nós participamos, procuremos perceber, não é? A beleza do Mestre que nos fala e que pouco a pouco se revela, crescendo nesse conhecimento e possamos partilhar a alegria do encontro com o Senhor. Ele nos abençoe, que a palavra nos ilumine. Um bom caminho e até o nosso próximo encontro, aqui no nosso grupo de reflexão bíblica, São Jerônimo.